Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui em mais um episódio do quadro Delas para Elas e a gente tem a honra de receber Renata Barbosa. Ela é autora de 3 livros incríveis que vamos estar falando deles aqui ao longo da nossa conversa. Depois vocês vão saber um pouquinho mais a respeito de cada um dos livros e eu começo a minha pergunta para a Renata primeiro, querendo que ela se apresente. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, Renata. Obrigada pessoal. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer o convite, eu me senti super lisonjeada. É uma honra poder trocar umas ideias com vocês, contribuir, conversar. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Antes de começarmos esse grande episódio do quadro Delas para Elas, eu já gostaria de agradecer alguns dos nossos apoiadores. Primeiramente, ao Jardim Elétrico Brechó, que me vestiu, né? Com esse look que lindo, maravilhoso. Quem fala, gente? Olha só, perfeito. Eu tô me achando assim super gata com ele, sabe? E também esse colar que é da Alcione Martins. Também lindo, combina, é super versátil, você pode colocar com uma camisa igual eu coloquei, com uma camisa branca que vai ficar super lindo. Então quem quiser saber mais a respeito dessa roupa, a gente vai deixar aí o link para que vocês possam conhecer o Instagram delas. Além disso, eu gostaria também de agradecer a Buffet Arte Salgado, que preparou essa mesa aqui linda pra gente. Eu já estou salivando já nessas deliciosas gostosuras que ela preparou aqui pra gente. Além disso, temos também mais uma apoiadora que trouxe aqui o nosso Catauim. É esse bonequinho fofo, né? Que todos os cachorrinhos vão gostar, com certeza, que é lá da Pet House. Vamos deixar para vocês também o link lá da loja para que vocês possam conhecer e quiserem levar o seu pet para ser tratado com maior carinho. Gente, se eu fosse falar da Renata, de tudo que é dentro da área dela, eu ia ficar aqui um tempão. Então, eu tentei resumir um pouquinho, tá? Ela é profissional das artes, professora, onde ela compartilha aí seu conhecimento e sua paixão pela arte com jovens e crianças, já conhecida aqui em Cataguases. Além de sua atuação como educadora, ela é roteirista do Maurício de Souza, sabia? É da produção Maurício de Souza. Ela que contribui aí para o legado de um dos maiores ícones da cultura brasileira. Renata Barbosa também é formada em jornalismo e pós-graduada na TV, cinemas e mídias digitais. Você me apresentou muito bem. Sou da arte, né? Desde que eu nasci, sou cataguasense, apaixonada pela cidade. Cataguases, para mim, é um motivo, é uma motivação muito grande de atuação, de trabalho. E além do que você falou aí também, atualmente eu tenho contribuído com o Instituto Energisa, né, como analista cultural, onde a gente tem trabalhado com diversas ações, então tem sido muito gostoso. Mas tudo sempre no ramo da arte, que é onde meu coração fez morada, onde meu coração bate forte, com certeza. Qual que é a sua perspectiva em relação aos jovens e as crianças se ingressarem aí na arte? Falar de arte em Cataguases é diferente de falar de arte em outras cidades. Porque Cataguases é uma cidade muito cultural, assim, desde seus primórdios. Nós estamos aqui de frente a uma réplica, né, do painel do Portinari, dentro de uma construção do Niemeyer. Nós estamos numa cidade do interior de Minas que tem assim, um poder artístico, humano, absurdamente grande. Costumo falar que você sacode uma árvore e cai 8 artistas, 3 escritores, 4. Então, assim, a gente tem um legado muito forte culturalmente, desde os nossos primórdios, através das ações dos grandes mecenas, né? O próprio Chico Peixoto, né? Que a gente está aqui, essa escola Emanuel Inácio Peixoto, que é o pai do Chico, que foram pessoas que pensavam artisticamente e construíram a malha urbana da cidade, já num ar diferente. Cataguases é uma cidade no interior de Minas com 70 mil habitantes, então assim, é impressionante o que a gente tem aqui. Então você olha para um lado, você vê a de Janeiro, você olha para o outro, você vê um Portinari, você olha para frente, você vê um grande músico, você olha para um lado, você vê a galera da Batalha da Rima mandando bem, a nova geração sendo construída, você olha para um lado, você vê o cinema do Humberto Mauro, você olha para o outro, você vê a faculdade de animação. Então é um lugar muito propício a se falar de arte, porque a cidade respira arte. É o coração da É o arte. coração da arte. Isso desde sempre, assim. Desde quando eu cresci em Cataguases, eu bebi dessa água muito cedo e transitei, tive a oportunidade de transitar de projetos culturais de várias naturezas. O que abriu minha cabeça, minha percepção, assim, para a arte. E muito cedo eu falei, é isso que eu quero para minha vida.
Então, eu acho que Cataguases tem essa característica, isso é muito forte para a gente. Então, eu acho que os jovens, a nova geração, também vivem isso. Assim como eu vivi lá no início da minha construção da minha personalidade, eu vejo que os jovens de hoje também têm seguido essa linha, assim. E eu, como artista, já tem um tempo que eu estou na estrada, eu sinto como um dever social devolver para a sociedade cataguasense o que me foi dado numa fase muito importante da vida, de decisões e escolhas. Sim, então, sim. Eu sou muito otimista em relação ao futuro. Você falou aí de devolver, né, para os cataguasenses. Eu tenho uma pergunta em relação à sociedade. Como Sim. que você acha que a gente pode fazer a sociedade se engajar mais na arte? Porque agora a gente já está começando isso, a gente já está começando a deixar mais em evidência, né? Eu acho como engajar? Que a gente precisa conhecer as pessoas. O que acontece? Existe um movimento muito forte dentro, assim, no centro aqui. Os artistas são muito bons. A gente precisa aumentar esse ciclo, trazer as pessoas de fora, sabe, das comunidades, dos distritos e das periferias, para a gente consiga dialogar com esses artistas. Porque quando eu falo assim, tem 8 artistas quando você cai da árvore, isso que eu conheço muito pouco, uma parcela muito pequena. A gente precisa fazer um intercâmbio dessa veia artística que a gente ainda não conhece. A arte é um movimento intangível, assim, você não explica o que é a arte. A arte, ela existe e ela é muito... Ela se transforma de acordo com o que a sociedade vai se transformando. Então, eu acredito que Cataguases tenha no seu entorno artistas de manifestações que eu não conheço. Então, eu preciso haver uma comunicação maior de fora para dentro, de dentro para fora. É uma comunicação mesmo, assim. E eu entendo que esse é o maior a nossa maior fraqueza, é a comunicação. É o maior dos desafios, é fazer. Cadê os outros artistas, né? Onde estão os artistas que a gente não conhece? Como a gente pode fazer para evidenciá-los, para dar uma oportunidade para conhecer, né? Então eu acho que a gente precisa fazer esse intercâmbio, isso precisa ser mais efetivo, para que a conversa seja de lá para cá e daqui para lá. A gente produz arte aqui no nosso micronúcleo, né? Mas e o macronúcleo, onde ele está? Então a gente precisa quebrar essa barreira de fato, assim, conhecer os outros artistas e dar voz e espaço para outras pessoas. Com certeza, falou bem. Esse vinho está maravilhoso. Muito! Isso aqui, quem fornece para gente é a Wine, que fornece esse vinho aqui, e a degustação dele é maravilhosa. Eu já falei com a Leandra que eu não entendo muito bem de vinho, mas eu acho muito chique essa voltinha que a gente faz, assim, né? Tem todo um pronunciamento, né, das notas. Exatamente. Mas ela vai trazer para a gente depois aí um pouquinho desse vinho que a gente está degustando, com certeza. Maravilhoso. Ei meninas, estamos aqui com mais uma dica de vinho em parceria com o Delas para Elas. E para esse novo episódio, nós escolhemos a casta mais queridinha dos brasileiros, que é a Cabernet Sauvignon. Então, para degustar nesse bate-papo super descontraído, nós vamos de Cabernet, um vinho leve, um vinho também para combinar com esse papo de mulheres, né? Aquele papo sem compromisso. Esse vinho aqui é um vinho jovem, não tem passagem por madeira, então é para poder apreciar de forma bem descontraída. Fica a nossa dica de vinho, o Cite Nobre Cabernet Sauvignon, no Delas para Elas. Sim. Renata, voltando aqui à nossa conversa, né, depois dessa degustação maravilhosa, eu gostaria de fazer uma pergunta: como que é a visão sua em relação à perspectiva dos jovens na arte? Sim, eu acho o seguinte, todo mundo nasce artista, toda criança é artista. Antes de você escrever, você desenha, antes de você falar, você cantarola. Assim. Então a arte, eu acho que ela nasce no coração do ser humano. Quando a criança, o ser humano ainda está na fase infantil, acho que dentro da escola, também da comunidade escolar, a arte ela é muito importante para ela se entender, para ela se expressar, para se entender enquanto ser humano. E a arte ela é necessária na formação do ser humano, independente da profissão que ele vai seguir. Chegou num determinado momento da vida, a pessoa falou assim, vou ser artista, que foi o meu caso, vou ser artista, vai ser o meu meio de vida, vai pagar minhas contas, vai me sustentar.
Só produzir arte, só se expressar não é o suficiente. Você tem que empreender. Assim como qualquer setor da vida. Se você for vender camisas, se você for trabalhar numa empresa, se você for advogado, médico, você precisa empreender, você precisa estudar, você precisa de planejamentos a longo prazo. E com a arte não é diferente. Chegou na fase da vida, você entendeu, assim, a arte é o que eu amo, a arte é o que eu quero. Claro que existem milhões de possibilidades. Nós estamos no século XXI, nós estamos com a tecnologia na mão da gente. A gente consegue fazer milhões de coisas, sabe? As coisas são cada vez mais acessíveis. Mas é preciso entender, é preciso estudar, é preciso empreender. Não é só porque você é artista que você não vai fazer uma faculdade, não vai fazer um plano de carreira, não vai fazer um projeto a longo prazo, entender de uma lei, saber onde você pode ganhar com o seu talento. A dedicação tem que ser tanto, ou às vezes até maior do que em qualquer área, né? Qualquer área. Com o diferencial de você estar fazendo aquilo que você ama. Se você faz aquilo que você ama, é mais fácil de você planejar. Mas é tudo a longo prazo, assim. Então tem que ter paciência, tem que ter estratégia, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Não é porque é artista, as pessoas às vezes têm uma visão deturpada do artista. Acho que o artista é aquele malucão que fica ali na praia vendendo arte. Não. A arte é gigante, a arte constrói sociedade, é estudo, é muito profundo. Então é preciso, E falando em arte, vamos agora mudar um pouquinho para o seu lado de escritora. Eu quero que você fale aí um pouquinho, né? Você fez 3 obras e eu quero que você fale um pouquinho de cada uma delas. Eu tenho 3 livros publicados, é um orgulho imenso falar disso. Quando eu fui escolher minha faculdade, eu fiz jornalismo, né? Embora eu nunca tenha sido jornalista, nunca vou ser jornalista, a faculdade de comunicação foi extremamente importante para as minhas escolhas profissionais. Porque foi na faculdade que eu comecei a desenhar tirinha para o jornal. Aí eu comecei a desenhar tirinha para o jornal, eu vi que a minha cabeça tinha facilidade para aquele tipo de criação. Então eu comecei a desenhar tirinha um monte. E a faculdade começou a publicar meus tirinhos nos jornais, eu me senti importantíssima, né? O jornal da faculdade, minha tirinha, eu me sentia famosa. Mas o que acontece? O jornal, depois que o jornal fica velho, você coloca para o cachorro fazer xixi, você vai fazer uma mudança. Vai ter outras utilidades. Você vai ter outras utilidades. Então eu tinha uma dó imensa de ver o trabalho que eu tinha construído ir embora tão facilmente. Eu falei, não, eu vou eternizar. Então eu fiz uma coletânea dessas tirinhas que eu mais gostava, que eu escrevi na época da faculdade. É um livro que chama É Tudo Mentira. Eu devia ter trazido, né? Mas depois a gente vai colocar aí para vocês verem do que ela está falando. Isso. E esse livrinho ele é compridinho, eles são tirinhas de 3 quadros. Ele tem um humor mais ácido, é um livro voltado para adultos, assim. Então foi minha primeira produção. Foi no intuito de eternizar o que eu escrevia. Aí eu gostei daquilo. Eu falei, gostei. Eu não tenho filho, mas foi a sensação de se eu morrer, vai estar aí alguma coisa minha. Deixar o seu legado. Isso. Mas, assim, nesse meu período, eu comecei a trabalhar com crianças, vim do teatro, sempre lidei muito com crianças. O universo infantil juvenil é o meu prato preferido, é onde eu gosto de transitar, né? E eu dei aula sou professora há 16 anos e no início da minha carreira eu trabalhava com crianças. Eu escrevi uma peça para uma festa junina que eu achava muito legal. A peça tinha música ao vivo, as crianças tocavam os instrumentos, chegavam de carro com a noiva, aquela coisa, aquilo foi uma loucura, aquela peça toda rimada. Aí acabou o evento, acabou a história. Aí eu falei assim, vocês nunca vão ver essa peça, nem eu, nunca mais. Aí eu senti uma dó, assim, eu senti a mesma sensação assim, de perder. Eu falei, não, vou eternizar. Aí eu fui atrás da lei, na época, a lei municipal, Ascânio Lopes, extinta a lei municipal, infelizmente, porque ela fez muita coisa legal pela nossa cidade. Aí eu publiquei meu segundo livro, A Cidade do Casamento. E A Cidade do Casamento foi muito mais fácil de vender, de distribuir. Porque aí, o que acontece? É um cordel infantil, eu toco um instrumento, eu tenho o Gabriel, que é meu amigo de confiança, a gente apresenta e toca. Então eu rodei muito com esse livro e vendi ele muito rápido. Você vai numa sala de aula, sua sala de aula tem 20 alunos, é 20 livros que você vende. Eu achei ele muito mais fácil de negociar, de fazer o livro virar dinheiro, o infanto juvenil. Aí, logo, rapidamente, eu percebi, cara, infanto juvenil é o meu mercado. Eu não quero sair dele, porque eu tenho jeito com criança, eu gosto de criança, você, sabe? Então, eu me decidi isso muito fácil. Aí, nesse meio do caminho, calhou de eu trabalhar com Maurício de Souza,
Tipo assim, até hoje eu falando disso, tem que é 6 essa anos que eu história? trabalho com ele. Até hoje eu falo disso, eu falo assim, doideira, velho. Você pode falar? Como é que foi? Aham. Como é que surgiu isso aí? Menino, foi o seguinte, vou contar para vocês rapidamente. Eu sempre li Turma da Mônica, aprendi a ler com Turma da Mônica. Eu também. A minha, Adoro. minha casa sempre teve gibi, mesmo depois de adulto, eu sempre gostei. Teve um dia fatídico que eu estava editando, também sou do audiovisual, estava trabalhando, editando um filme de uns alunos meus, deu um pico de luz. Aí eu não podia editar, aí eu falei assim, pô, sentei no sofá e peguei uma revistinha para ler. Aí as revistinhas de hoje em dia, elas têm um box, um quadradinho, que fala o nome do roteirista, do desenhista, e antigamente não tinha isso, antigamente tinha só o nome do Maurício. Eu achei durante muitos anos que o Maurício fazia tudo. Só que não, é uma mega empresa, uma multinacional gigantesca, a Maurício de Souza. Aí quando eu vi aquilo, eu vi que tinha várias pessoas trabalhando, eu falei assim, Eu me encaixo aí. eu falei assim, uai, né, quem que tá aqui? Edson Itaboraí, era exatamente o nome do roteirista, Edson Itaboraí. Eu falei assim, ele pode, por que não, né? Aí eu fui lá no Facebook, na maior cara de pau, digitei lá, achei ele no Facebook e falei, oi Edson, adoro o seu trabalho. Mentira, porque eu nunca tinha lido nada dele, não tinha. Mas eu joguei um caô, falei, sabe? Aí eu queria saber como é que funciona. Aí ele me contou como é que funciona. É uma cadeia de produção gigante, são vários profissionais. E quando ele me contou aquilo, eu fiquei assim, eu quero. Aí eu fiquei assim, eu vou estudar. Eu não quero dar uma varada na água. Eu entendi como é que funcionava. Eu fiquei 4 meses estudando Dedicando profundamente, ali. como se eu estivesse estudando para concurso, assim. Eu li aquele site do Maurício, assinei os gibis, conheci os roteiristas, comecei a seguir todo mundo no Instagram, igual um stalker mesmo, assim. Eu anotava quantos gibis que tinha, quantos roteiristas tinham cada página por mês, qual era a pegada de cada um, e comecei a me aprofundar nos roteiros e comecei a entender, descobri que quem avaliava os roteiros é a filha do Maurício, a Marina. Aí eu fui pesquisar o que ela gostava de ler para escrever o que ela gostaria de ler. Eu fiz um negócio na minha cabeça, assim. Aí eu peguei e escrevi, depois que eu achei que eu estava pronta, eu escrevi uns 4, 5 roteiros diferentes, desenhados, né? Para escrever roteiro de quadrinho tem que desenhar. Mas eu achava que não era o suficiente, porque nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que dos roteiristas, uma pequena parcela era mulher. Era assim, sei lá, era 30 roteiristas, eram 5 mulheres. Aí eu queria que eles soubessem quem era eu queria que eles soubessem que eu já tinha livro publicado, queria que eles soubessem que eu era do interior de Minas. Mas eu não ia mandar um currículo para lá, você vai mandar um currículo para Maurício de Souza, ele recebe milhões de currículos por mês, milhões. Todo mundo quer trabalhar no Maurício de Souza. Aí o que eu fiz? Eu fiz um currículo fantasiado de história em quadrinhos. Aí eu comecei a escrever um currículo, me desenhei como personagem. Criativo. Mandei. Lá na 3ª página, quem está me avaliando o meu roteiro ia saber quem sou eu. Aí lá eu conto, dentro desse roteiro e tal, eu peguei e mandei no meio dos meus roteiros para avaliação de roteiro. Não é ali que eles mandam o currículo, mas eu mandei. Eu joguei e mandei. Fiquei lá esperando. Eles nunca me responderam, cara. Quando eu mandei, eu criei uma ilusão, né? A expectativa é a irmã gêmea da frustração. Eu achei que eu já tinha ser aprovado e tal. Mas eles foram me responder quase um ano depois. Aí quando eles me responderam, eles aprovaram o meu roteiro, menos o meu currículo. Não publico naturalmente. Mas a partir daí, eu não acreditei de cara quando eles me responderam. Mas aí depois foi verdade mesmo. Eu fui no estúdio, conheço o Maurício, tenho um monte de foto com ele e tô lá. Em novembro agora fazem 6 anos. E é sempre um orgulho para mim. Sim, aí nesse meio tempo eu comecei a escrever pro Maurício. E tipo assim, querendo ou não, é um negócio que abre as portas pra gente. Sim. Você vai na escola, tipo assim, a roteirista do Maurício de Souza. Pô, sim, é muito legal, é muito legal. É muito, as crianças falam assim comigo, ô moço, você é famosa. Não, famoso é o Maurício. Mas assim, abriu muitas portas para mim. Então, depois disso, eu escrevi o Cristal das 12 Dimensões, que é um livro em quadrinhos, porque assim, escrever para o Maurício é uma honra. Mas Turma da Mônica... E escrever para você. Eu nunca vou fazer uma história na minha vida que o Cascão toma banho, nunca. Porque o Cascão não é meu personagem. O Cascão, se o Maurício acordar hoje e falar assim, a partir de hoje o Cascão toma banho, ele vai tomar banho, é o personagem do Maurício. Então também tem minhas referências, eu também tenho minhas histórias e nessa necessidade de brincar com os meus filhos, meus personagens, eu publiquei meu 3º livro. Também infantil, em quadrinhos, já com nível técnico muito superior aos outros, né? Por causa da estrada, a gente vai aprendendo. E vendi esse livro, assim, não tenho mais exemplares. Em um ano eu vendi os 1000 exemplares que eu fiz. Então Tem saiu algum aí muito na rápido. cabeça?
Oi? Tem algum projeto, algum livro na cabeça? Tenho. Meu Pode dar algum próximo- spoiler? Com certeza. Meu próximo livro vai se chamar Pé de Ninho. É uma árvore que cheia de ninhos, assim. E nessa história eu falo, é o livro, eu acho que vai ser o livro da minha vida, assim. Eu estou muito emocionada esperando por ele. Eu vou falar sobre formatos familiares, que é uma causa que eu defendo muito. Mas eu ainda não tenho, eu não sei ainda quando. Eu já tenho um roteiro, já tenho um projeto, mas eu preciso Quando sair, empreender. tô na fila, tá? Preciso empreender, né? Eu acho. Isso. Aham. Escrever no edital, entender um formato, mas sem dúvida Quando escrever. sair, você volta, a gente vai falar Com sobre certeza. ele, você vai me dar um, eu vou ler e certeza. vou falar sobre. E para crianças, Sim. que eu só escrevo para crianças. Mas eu tenho criança em casa. Mas todo mundo é criança. Exatamente. A gente tem que resgatar um pouquinho da criança dentro da gente, não tem? O artista é quem não deixa a criança morrer. Exatamente. É quem permanece criança, é quem é artista. Exatamente. Bem, o papo tá muito gostoso, gente. Se pudesse, eu ia ficar aqui horas e horas batendo papo com essa mulher incrível, que assim, eu sou muito admiradora dela. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? E espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Acompanhe a gente aí na Catawai, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai estar sempre renovando, sempre inovando para vocês, nossos seguidores. Quer falar alguma coisa? Queria agradecer a presença e falar assim, fiquem ligados nesse conteúdo bacana, vamos conhecer as pessoas, vamos fazer intercâmbios culturais para a gente fortalecer o nosso cenário. Obrigada, você é maravilhosa. Você Obrigada também. pela sua equipe, os meninos lindos. Aqui. Muito bom. Temos que nos fortalecer, nossa terra maravilhosa. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até breve.